Gabigol pode jogar no Bahia? Informação importante sobre Léo Ortiz e Flamengo. Já tá tudo certo. E os pequenos detalhes burocráticos foram superados e a longa novela entre Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está finalizada. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. A casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Luton Town e Aston Villa vão na vitória do Aston Villa. Manchester City, Manchester United, é claro que eu vou na vitória do Manchester City. Valência e Real Madrid, vou na vitória do Real Madrid. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código FLANEWS1x, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Bora repercutir agora uma informação trazida pelo GE que dá conta de que Léo Ortiz é novo jogador do Flamengo. Pequenos detalhes burocráticos separam esse acordo. O pessoal do GE apurou que o Flamengo chegou a 8 milhões de euros, que o Léo Ortiz aceitou repassar os 25% a que teria direito, e agora só os detalhezinhos burocráticos impedem o anúncio do jogador. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com uma pessoa e a resposta foi: Nicola, ainda estamos em fase de negociação. Tem muita coisa para ser resolvida ainda. Então, apesar do suposto aumento na proposta do Flamengo e da intenção do Léo Ortiz em abrir mão dos 25%, não dá para cravar que a negociação esteja fechada. Vale a lembrança de que Marcos Braz esteve na quarta-feira em São Paulo, voltou na quinta-feira para se reunir com dirigentes do Red Bull Bragantino e com o staff do jogador. O Ortiz está louco para se mudar do Red Bull Bragantino para o Flamengo, mas o negócio ainda não está completamente sacramentado. A última sobre o Fla: Nandes, meio-campista uruguaio que hoje joga no Cagliari, foi sugerido ao rubro-negro. Contrato lá na Itália termina em junho. Atleta que já passou pelo Peñarol, pelo Boca Juniors, é bom jogador. Na atual temporada são 23 jogos, 1 gol e mais uma assistência. A maior parte dos jogos como titular, só foi reserva em 3 oportunidades. Como tem contrato só até junho, bastaria chegar a um acordo para um pré-contrato. O nome está sendo avaliado. E a saideira em relação ao Flamengo: Júlio Miguel Neto, jornalista, informa que o Flamengo monitora a situação de Carlinhos do Nova Iguaçu. Posso assegurar para vocês que não há proposta, mas é um jogador que está sendo observado com atenção. Quero falar agora sobre Gabigol. De acordo com o site Flaweb, o atleta interessa ao Bahia. Houve quem dissesse também, na noite dessa quinta-feira, que entre Flamengo e Corinthians estava tudo acertado. Conversei com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, para trazer todos os detalhes e a verdade dessa história. Primeira coisa, não há acordo entre Flamengo e Corinthians por Gabigol. Primeiro porque os clubes não conversaram, depois porque para existir esse acordo precisa também haver o consentimento do atleta e do Júnior Pedroso. E o Júnior me respondeu da seguinte maneira, depois de descartar um acordo, falou assim: agora o poder da caneta é do atleta. Por que ele diz isso? Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até dezembro e a partir de julho vai poder assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Tá muito claro para mim que o Flamengo não vai conseguir receber qualquer quantia para vender o atleta. A tendência é que o Gabigol cumpra seu vínculo até o fim da temporada, depois se mande para outro clube. Sobre o Bahia, importante contar que o Bahia tem um dos principais amigos do Gabigol, Everton Ribeiro. Cara, dupla que fez sucesso e foi muito parceiro nos tempos de Fla. Imagino que o Everton Ribeiro esteja fazendo barulho a favor do Gabigol. O Rogério Ceni também gosta bastante do atacante. O Gabigol viveu momentos bem legais ao lado do Rogério Ceni, mas por agora a negociação é extremamente difícil, praticamente inviável. Nicola, mas será que para o Gabigol não seria bacana ir para um clube do Grupo City, projetando depois a possibilidade de ir para o Manchester City, para o Girona ou para qualquer outro clube? Imagino que sim, mas não para agora, porque agora quem receberia a grana seria o Flamengo e não ele. Para o Gabigol o negócio é ficar até dezembro, assinar um pré-contrato a partir de julho e em 2025 mudar de clube embolsando uma baita grana, jogador avaliado em 17 milhões de euros ou 91 milhões de reais. Já Pablo, zagueiro ex-Flamengo e novo reforço do Botafogo, ainda não tem data para estrear. Ele foi anunciado no dia 2 de fevereiro, mas teve uma lesão muscular séria e vai precisar de mais um tempo para estar à disposição. Já Lincoln, ex-centroavante do Flamengo, foi oferecido ao Grêmio. Atleta que está livre no mercado depois de uma passagem sem grande sucesso pelo Vissel Kobe do Japão. Bora falar agora sobre Léo Ortiz. A novela envolvendo Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz está muito perto de ser concretizada pela manhã. Contei para vocês que havia conversado com uma pessoa envolvida, o Paulo Pitombeira, representante do Ortiz, e ainda faltavam pequenos detalhes.
Esses detalhes foram solucionados e agora falta apenas a questão burocrática. O Red Bull Bragantino fez alguns pedidos antes de confirmar o acordo. Gostaria que o Ortiz disputasse as 2 partidas contra o Botafogo na pré-Libertadores, jogos marcados para 6 e 13 de março. Houve a concordância do Flamengo. Léo Ortiz disse que joga as partidas da pré-Libertadores, mas não quer mais atuar no Campeonato Paulista com medo de contusão. Red Bull Bragantino concordou. A operação vai girar na casa dos 8 milhões de euros. Léo Ortiz vai abrir mão de um percentual que teria direito para que o Red Bull Bragantino possa ganhar mais. E o Marcos Braz, que está no Brasil, pretende voltar ao Rio de Janeiro apenas depois da assinatura do contrato. Já que falei sobre o Flamengo e mais uma contratação importante, destacar que Flamengo e Madureira, a última partida da fase de grupos do Campeonato Carioca, já tem 49 mil ingressos vendidos. Partida no próximo sábado no Maraca. Em nota, nas redes sociais, o Flamengo divulgou o seguinte sobre Gabigol e Wesley. Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira neste sábado no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares, informou o clube. Beleza. O clube, como de praxe, não informa a gravidade da lesão, apesar de ter dito ali que são leves lesões, nem prazo de retorno e como se machucam, e eu fui apurar. Vamos lá, gravidade da lesão. Dos males, o menor. Grau 1, os dois tiveram lesões bem parecidas, tá? E como se machucaram? No treinamento. E aí vem a curiosidade. Tanto Wesley quanto Gabigol, eles estão fazendo treinamentos extras após as atividades comandadas por Tite. Por exemplo, o Wesley estava focando muito em cruzamento. Ele estava cruzando a todo momento, fazendo trabalhos de cruzamento para evoluir nesse quesito. E o Gabigol, que estava recebendo os cruzamentos do Wesley também, trabalho de finalização. Ou seja, os dois jogadores estão buscando evoluir. Bacana. É isso mesmo que tem que fazer. O Wesley se machucou em um desses cruzamentos, tá? Na terça-feira, e o Gabigol se machucou em uma dessas finalizações, chutando. Então fica aí essa curiosidade que os dois estão buscando evoluir. Isso é bom demais, bacana demais. Dois jogadores considerados hoje reservas, mas que estão buscando o espaço deles no time titular. Sobretudo o Gabigol, que, enfim, muitos torcedores pedem o Gabigol como titular. Mas o Wesley, na minha opinião, perdeu a vaga para o Varela. O Varela, inclusive, foi muito bem contra o Fluminense, fez até a melhor partida dele com a camisa do Flamengo no clássico contra o Tricolor, que o Flamengo venceu por 2-0. Então, esses dois jogadores vão correr contra o tempo para ficarem à disposição para a semifinal do Campeonato Carioca. E, para esse jogo contra o Madureira, nesse sábado, às 4 horas da tarde, jogo que vai dar o título do campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, o técnico Tite vai promover mudanças no time titular. É isso mesmo, galera. Anota aí. O Flamengo que foi montado nessa sexta-feira foi o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças aí já. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado pelo técnico Tite, Everton Cebolinha também sendo poupado. Questões físicas. Teve um jogo que o Fabrício Bruno também foi poupado. Controle de carga, normal. E na lateral esquerda, o Vinha entrando como titular pela primeira vez na era Tite. Na minha opinião, para mim é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Já falei isso aqui algumas vezes, com todo respeito ao Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior nessa sexta-feira. Convocação que eu não acho muito justa, mas beleza, Dorival levou. Mas o Vinha tem um estilo de jogo que, na minha opinião, apetece mais ao técnico Tite. O Tite gosta bastante de lateral construtor, como é o Vinha, como era o Felipe Luiz na temporada passada. O Ayrton Lucas tem características mais ofensivas. Ele é mais correria, digamos assim. Então, na minha opinião, é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Mas diz aí, torcedor, gostou desse time titular aí que vai pegar o Madureira nesse sábado? O troféu da Taça Guanabara estará no Maracanã, pronto para o Flamengo levantar e gritar: é campeão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros,
mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com Everton Cebolinha, com Benfica, fez com o Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Vene, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. Mas, Vene, se ele jogar pela terceira fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Vene, o pior já passou. Tá? Agora esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo. Uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido do técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, deu ok na contratação de De La Cruz, beleza, que era um jogador que o Flamengo já queria há muito tempo, pediu a contratação do Vinha na lateral esquerda e pediu o zagueiro Léo Ortiz. Vinha ele já tem, e o Léo Ortiz está muito próximo de ter um jogador que ele tanto desejou a chegada ao Flamengo e está muito próximo de receber esse presente da diretoria do Flamengo. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com um giro de notícias do Flamengo, informações aí atualizadas de primeira mão. O Flamengo que tá aí, fechou a contratação de Léo Ortiz, finalmente. Ontem a gente apurou e fizemos a postagem aí, antes mesmo de sair no GE. A gente publicou aí, né, vocês que ficaram aí, que acompanham, a gente trouxe em primeira mão aí, né, rapaziada? Então se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e tá trazendo vídeos diários do Flamengo para você não estar perdendo nada. Ative o sininho de notificação, se inscreve no canal, valeu? Porque é muito importante que você participe e faça parte da nossa família flamenguista. Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Logo mais tem vídeo, hein? Fui!